Estamos começando o episódio 1 da nossa série Farofa Literária. Eu, Conceição Trucon, estarei a cada episódio apresentando uma farofa, que pode ser doce ou salgada, sempre baseada em plantas, porque é o mote do Doce-Limão, da Conceição Trucon, de algo que tem a ver com o que o Guilherme Truco vai apresentar de cultura oral. Então, é muito lindo porque o Guilherme vai falar das histórias desse Brasilzão, desde muito antigas até as mais atuais, mas sempre remetendo à ideia de uma cultura oral que não tem uma autoria, mas que é passada de geração a geração. O primeiro episódio é bem com a Congada, que é uma festa, uma comemoração que acontece muito em Minas Gerais. Essa é a receita, olha só, já está aqui, eu vou preparar e quando o Guilherme terminar de falar, vocês vão ver ela pronta. E sempre no rodapé de cada episódio vai ter a farofa, os ingredientes, a receita, as imagens e a forma de preparo. Então, bem-vindos a essa série maravilhosa que eu estou emocionada de apresentar para todos, porque nada como juntar uma comida saudável, uma comida que tem toda uma história, uma cultura, né? Um povo lindo por trás e ainda se divertir e, como diria São Benedito, comer para agradar o corpo e a alma. Arro! Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Esse aqui é o Guilherme Truco, meu filho, escritor, já com 2 títulos. Esse aqui, Saída Bangu, que selo off Flip, foi lançado na Flip de 2019. 2018. E breve será lançado o Vocês Vão Ter Que Me Engolir pela editora Dolores. Todos os livros que eu publiquei até agora, né, esses 2 que você citou, eles têm o futebol como pano de fundo, né? Eu tenho um trabalho também como colunista no Ludopédio, mas ele é muito para falar sobre a cultura brasileira, na verdade, né? O futebol ele faz parte da cultura brasileira, mas ele é um pano de fundo também para falar de todos os aspectos da cultura brasileira. E dessa cultura popular, né, que o historiador o Luiz Antônio Simas, que eu gosto muito, ele chama de brasilidade, né, da cultura de brasilidade. Então, e aí a gente batendo papo sobre isso, né, e tem uma coisa que o Luiz Câmara Cascudo, que também é um sociólogo que eu gosto muito, ele chama de literatura oral brasileira, né, que ele fala que tem 3 coisas que permeiam, né, que ele classifica para ser literatura oral brasileira. Tem que ser antigo, muito antigo, não tem autoria definida, então assim, é tão antigo e é passado oralmente que ninguém mais sabe quem foi que inventou, quem não inventou. É popular, né? Antigo, é popular e não tem autoria definida, e ele mesmo assim ele resiste até os dias de hoje, né? Então você tem muitas tradições brasileiras que se enquadram aí nessa literatura oral, digamos assim, né? Então você tem, sei lá, ladainhas de capoeira, cantigas de congada, folia de reis, coco de roda, bumba meu boi, toada de bumba meu boi, loa de maracatu, tudo isso são manifestações culturais, dramáticas brasileiras. Literatura de cordel, né, que você tem. Exato. O cordel é escrito, né, mas ele vem do repente, da embolada e etc. Então você tem toda essa manifestação cultural brasileira que é muito rica, que é muito popular, e que me encanta muito e faz parte de tudo que eu escrevo, que eu pesquiso. E aí a gente batendo bola sobre isso, a gente falando de comida e falando de cultura brasileira e tal, e aí, qual que é o prato brasileiro, né? Qual que é o prato mais tradicional brasileiro? Isso. Muita gente responde feijoada, mas feijoada não é assim do Brasil inteiro, né? O Brasil é gigantesco, feijoada é uma coisa mais do Sudeste. E aí tem a questão da farofa, né? Aí eu preciso falar, gente, porque assim, o Brasil é um país continental. E ele tem muitas culturas, né? Os negros, os caiçaras, os índios, os que vieram, né, colonizar o país, e as misturas. Então é um país que tem essa pluralidade de raça, de cor e de culturas, cuja cultura sempre é costurada com comida. E a farofa
pelo menos nós chegamos a essa conclusão, a farofa, ela entra em todas essas culturas, em todas essas festas, em toda essa oralidade, porque a comida, ela é para isso, né? Para trazer para os rituais, para as festas, para os encontros, essa delícia do social. Então, o Guilherme falou, vamos então fazer farofa literária. A farinha, né, ela vem do índio, né? Aquela coisa, o índio, mandioca. O português chega aqui, o índio já fazia farinha de mandioca, né? Era uma coisa cultural do índio. E aí, só que ela aceita tudo que vem de fora, né? Qualquer ingrediente que vem de fora, você joga na farinha, vira uma farofa. Isso. Aqui no Sudeste faz de um jeito, faz a farofa de um jeito, sei lá, com banana, com ovo, com bacon. Mais pro Nordeste vai ser de outra receita, mais pro Sul vai ser outra receita. Então a farofa, ela consegue permear o Brasil inteiro com todas essas misturas. Então essa é a ideia, de nutrir vocês com farofa literária. Arroz! Quando eu chego ao pé da engoma, primeiro eu peço licença. Companheiro de palma, vamos brincar. Nossa Senhora mandou me chamar. Licença, senhor rei. Licença, senhora rainha. Licença, capitão. Licença, tambozeiros. Licença, povo todo. Chorou, chorou, chorou. E... é com esses versos dessa cantiga de Congada, de Araçuaí, Minas Gerais, que eu peço licença para começar esse primeiro episódio da nossa farofa literária. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Truco, sou escritor e eu gosto de escrever sobre tudo que envolve a cultura popular brasileira e a literatura oral brasileira. Literatura oral brasileira, o que é isso, né? Nada mais é do que tudo que permeia a cultura brasileira, que é repassado de forma oral e tradicional nas festas, ritos, contos, histórias, tudo que faz parte dessa cultura popular repassada oralmente no Brasil. E a ideia nessa sequência de vídeos aqui da Farofa Literária é justamente isso, falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, que é um universo muito rico. Mas a ideia é um bate-bola, na verdade. A Conceição, estou invadindo aqui, né, o canal da Conceição, mas a Conceição me passa uma receita de uma farofa, que é uma comida muito brasileira, uma comida que mistura todos os aspectos, né, todos os ingredientes, cada região tem a sua farofa, tem a sua mistura. Então ela passa uma receita de uma farofa, com base nessa receita eu me inspiro para falar de algum aspecto da literatura oral brasileira. Então a farofa aí, para estrear nosso primeiro episódio, a receita está aqui nos comentários, né, nos comentários não, na descrição do vídeo. É uma receita bem simples, farofa é sempre muito fácil de fazer, até eu consigo fazer. Mas é uma receita que um dos ingredientes leva couve, né? Couve, e o preparo da couve, né, para farofa é a couve picadinha, pequenininha, chamada couve à mineira, né? Você pega qualquer couve aí, couve manteiga, etc. O preparozinho picadinho é a couve à mineira para fazer a farofa. Então, pensando na couve à mineira, selecionei aqui, me inspirei para o nosso primeiro bate-papo na Congada. Congada, que é uma festa característica ali do estado de Minas. Então, vamos falar sobre a Congada. O que é a Congada? Alguém aqui conhece a Congada? Alguém é de Minas? Tem Congada fora de Minas também? Já foi para uma festa dessas? É uma festa muito popular brasileira, muito tradicional e muito interessante. Mas o que é, né? Para quem não conhece, o que é exatamente a Congada, que também muitas vezes é chamada de reisado, mas já vamos falar sobre isso. Bom, a Congada nada mais é do que um auto dramático, uma encenação, né? Quando se fala de auto, você pensa logo, né, numa encenação dramática religiosa. E ela tem sim muitos aspectos religiosos, que também é uma característica de muitas das festas tradicionais brasileiras, essa mistura aí da festa, né, do profano com o religioso. Então a Congada é um auto dramático, uma festa religiosa. E essa mistura de festa, né, de sagrado com profano, ela é muito característica no Brasil. Ela acontece em outros lugares também, mas no Brasil isso acontece de forma muito forte e é um traço muito interessante da literatura oral brasileira e da cultura brasileira.
porque ela quebra um pouco também a expectativa, né, daquela coisa do religioso, vai ser aquela coisa séria e tal, e no Brasil tudo vira festa. E uma festa, ela é algo em que todos participam, né? Existe um filósofo chamado Guy Debord que ele cunhou o termo sociedade do espetáculo, né? Que ele fala que o espetáculo ele tem o ator e o espectador, né? Tem a pessoa que está fazendo, né? Que está atuando, que está produzindo ali o espetáculo, e tem o espectador, que é o cara que pagou um ingresso para entrar ali e assistir, né? Tem aquela coisa passiva de assistir o espetáculo. E uma festa, ela não é isso, né? Uma festa, pelo contrário, todo mundo está ali para cantar junto, para participar, para dançar junto. E esses autos dramáticos, essas procissões, essas festas que juntam, né? Se você pensar numa missa, né? Você não paga para estar na missa, mas também você tem aquela coisa do espectador ali assistindo o padre falar em latim, aquela coisa séria. E no Brasil, tudo isso se mistura e o religioso vira festa também. Você tem esses autos dramáticos, né, do profano com o religioso. Isso é muito interessante na cultura popular brasileira. Mas, enfim, o que é a congada, né? Como que ela funciona? O que é essa encenação? O que eles estão encenando ali? Né? Quem já foi numa congada é uma loucura. Todas as ruas aí com ternos diferentes, né? Os ternos como se fossem os blocos de carnaval ali, né? Fazendo uma comparação ali por cima. Mas cada terno tem a sua função dentro da festa. O que está acontecendo ali na congada, né? Bom, a congada, originalmente, ela é uma manifestação que começa com os escravos, né, ali em Minas Gerais, os escravos que vão para Minas, né, são levados para Minas para participar ali na coisa de extrair o ouro, né, na época da colônia, e ali nesse ensejo eles começam a praticar a congada, que é nada mais do que a celebração do rei e da rainha do Congo. Os escravos vieram de vários lugares da África, né? Vieram para o Brasil, foram trazidos para o Brasil, né? Nesse processo da diáspora africana, em que houve as separações de diversas etnias. Mas em Minas, você tem, ou no Sudeste como um todo, em Minas, você tem um pouco mais de concentração das etnias Banto, que são ali do centro para o sul da África, ali Angola, Moçambique, mais ou menos essa região. Né, a região do Congo. Então, essa celebração do rei e da rainha Congo era um momento em que os escravos tinham porque eles, aqui no Brasil eles eram escravos, mas eles tinham suas famílias, suas ancestralidades, né, seus graus de importância dentro das suas etnias, eles eram nobres, tinham reis, tinham todas as suas questões, né? E inclusive uma das rainhas mais importantes da África como um todo, mas de Angola especificamente, a rainha Nzinga. Quem não conhece a história da rainha Nzinga é bacana procurar, uma história bem interessante, tem filme, tem um monte de livro, super bacana, uma mulher muito forte, muito importante na África, e é uma rainha, né? Então, de forma geral, é uma celebração do rei e da rainha africana, do rei e da rainha negro, do rei e da rainha do Congo. Né? Ela surge como essa celebração de coroação do rei e da rainha do Congo, um momento do ano em que o negro se sentia habilitado a se autocoroar, né? num contexto ali muito importante. Mas, se de alguma forma eles eram permitidos ter essa comemoração ali, era uma coisa ainda velada, né? Então, o padre, a igreja católica de cada uma dessas cidadezinhas ali no estado de Minas, onde estavam acontecendo, né, a extração do ouro, eles arranjaram um jeito, né, um jeitinho de deixar aquilo acontecer, mas de uma forma que aquilo pudesse acontecer aos olhos da corte, né, aos olhos do rei. Então, eles foram permitidos de fazer essa procissão de coroação do rei e da rainha Congo, mas eles tinham que incluir nessa representação Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, que era né, a Nossa Senhora dos Negros, a Santa dos Negros, né, por toda a questão do Calvário, a rosa que tem espinhos, do sofrimento, etc., ela foi associada aos negros, né? As igrejas de Nossa Senhora dos Rosários, de Nossa Senhora do Rosário na época da escravidão, eram as igrejas em que os negros podiam ir, que os escravos podiam frequentar, né? Que
para o homem branco, ele queria que catequizar, né, o negro, seja o africano, seja o índio, que ele, né, se catequizasse o catolicismo, mas ele também não queria dividir a igreja com o negro e com o escravo, então eles frequentavam as igrejas da Nossa Senhora do Rosário. Então o padre ali da cidade, ele permitia que a congada fosse representada, a procissão fosse feita, que não era uma procissão, né, era uma coroação, mas aquilo tinha que se transformar numa procissão para Nossa Senhora do Rosário. Então aí que adquire esse caráter religioso. Tem um caráter religioso da ancestralidade, do ponto de vista dos Bantu, mas adquire esse caráter religioso quando entra Nossa Senhora do Rosário, e aí entra junto também São Benedito, que também era um santo dos negros, dos escravos, porque era um santo negro, ali também da África, né? Mas que foi beatificado. E em diversos contextos ali ele tá muito ligado à alimentação. Quando a gente for milagres, né, da comida, da alimentação do espírito, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos milagres de São Benedito e do contexto de São Benedito. Mas esse é o ensejo do cortejo ali que acontece. Mas como que funciona, né? Qual que é o passo a passo do cortejo? O que eles estão encenando ali? Então, assim, a congada ela acontece mais ou menos em outubro, novembro, por conta aí da Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, mas o grosso ali acontece num sábado e num domingo, né? Em vários lugares tem datas diferentes, né? Mas basicamente tem todo um processo antes, né? Tem as campanhas para a confecção das roupas, dos instrumentos, das indumentárias, das bandeiras, mas a procissão em si, a festa em si acontece num sábado e num domingo. O que acontece? No sábado eles levantam um mastro, né, o levantamento do mastro numa praça central, que é um mastro que sustenta todas as bandeirinhas, né, num cortejo ali. Então é um momento muito importante, um momento de reza, um momento de cantoria, onde acontece esse levantamento do mastro no sábado. Isso é a única coisa que acontece no sábado, e no domingo de manhã começa toda a festa em si. Em muitos lugares, no domingo de manhã, tem a missa conga, né, que aí é mais uma junção com o católico, é rezada uma missa dentro da igreja, com o padre, toda aquela ritualística da missa em si, né, com as eucaristias e tal. Então, algumas regiões têm a missa conga, outras não, já não chega nesse ponto, é mais só a coroação do rei e da rainha Congo. Mas isso acontece no domingo de manhã. Quando não tem a missa conga, ou mesmo tendo a missa conga, você tem a visita de todos os ternos, né, que são como se fossem os blocos. Eles passam pelo mastro levantado, porque não são todos que participam do ritual de levantar o mastro no sábado à noite. E aí todo mundo vai para os quartéis, né, que são chamados quartéis que abrigam os ternos, né, quando tem vários ternos na cidade, eles vão para os quartéis para almoçar. E aí é um momento muito bonito, porque está muito ligado a São Benedito. São Benedito, os milagres atribuídos a São Benedito são milagres em que ele conseguia alimentar, né, os humildes, os pobres. Ele multiplicava comida, fazia uma panela ficar inacabável para dar sopa para todo mundo, e ele autorizava que os humildes entrassem na igreja para comer. Milagres nesse sentido. Então ele é muito ligado à alimentação, e aí como metáfora isso é uma alimentação não só do corpo, mas uma alimentação da alma através da fé. Então esse momento do almoço nos quartéis, ele é muito ligado a São Benedito, porque realmente as mulheres têm que preparar ali comida para um batalhão, né? Então também é um momento muito, muito bonito. E aí depois do almoço sim começa a procissão em si, né, o cortejo em si. E ele começa com um momento muito emblemático. Assim, é bom dizer, cada região, cada cidade tem uma tradição, né? Não necessariamente todas as congadas vão ser iguais em todas as cidades que você for. Não é uma regra, não existem leis, né? A congada é um movimento popular, né? E como popular que cada lugar foi assumindo a sua tradição. Mas tem algumas coisas ali que se conectam, que dá para achar em comum, mais ou menos ali entre todos os lugares. E um ponto importante dessa procissão que eu acho muito interessante é a busca, né? A busca do rei e da rainha Conga no mato. O que é isso? Como assim tem que buscar o rei e a rainha no meio do mato? O que acontecia? Nesse processo que o padre daquela cidade deixava-se realizar a coroação do rei e da rainha Congo, quando chegava alguém mais importante da corte, né? Se chegava alguém
mais ligado ao rei e à rainha, ao império, chegava ali na cidade de repente, ele mandava o rei e a rainha Conga se esconder no meio do mato, para ele não ver que aquilo estava acontecendo, mesmo com aquela história toda de Nossa Senhora do Rosário, para depois que fosse embora, sim, podia se terminar com a coroação do rei e da rainha Conga. Um processo de dias aí, então, né? Então, essa simulação, essa encenação, que quando chega o homem branco, o homem que manda, né, o colonizador, você tem que esconder a sua fé, tem que dissimular a sua fé no meio da natureza, no meio do mato, dissimular a sua realeza, para depois ir buscar e terminar, né? Então, existe essa encenação dentro do cortejo da Congada, né? Inclusive tem um momento, em alguns lugares tem um momento da cavalhada, que é quando se vai buscar no meio do mato o rei e a rainha Congo. E o rei e a rainha Congo, dentro da encenação, são duas pessoas, né, que são escolhidas ali da comunidade para serem coroados, né? E aí de tempos em tempos se troca, né? Existe uma passagem, né, de um rei atual para o próximo rei. Então eles vão de cavalo buscar o rei e a rainha Congo que estão escondidos no meio do mato. Então acontece, tem essa busca. Depois tem o puxamento da coroa, né, que aí sim você tem os ternos andando por toda a cidade, é muito bonito. Aí eu vou selecionar algumas fotos para passar aí, para ilustrar para vocês, mas é muito bonito a indumentária. Você tem, dentro dos ternos, você tem, né, diversos papéis ali sendo representados, que eu não vou passar por eles todos aqui, mas você tem o capitão, que é o cara que protege o terno, e ele tem um bastão, que é um bastão que tem todo também um significado, ele é rezado, tem toda uma ritualística em volta do bastão. Você tem diversas questões ali acontecendo, que é muito bacana se aprofundar. Mas, de forma geral, eles estão todos fazendo esse puxamento da coroa e do rei e da rainha Congo para a igreja da Nossa Senhora do Rosário. Toda cidade tem uma, né, onde acontece a congada. E lá dentro da igreja é que vai acontecer a coroação do rei e da rainha Congo. Então, basicamente, é isso que é encenado, né? Cada cidade vai ter sua peculiaridade, vai ter os seus ternos, vai ter as suas cantigas diferentes, mas basicamente esse é o alto que está sendo encenado ali. E a importância de se coroar um rei e rainha negra nesse contexto ainda da escravidão, e como isso, né, perpetua até hoje, sempre com muita brincadeira, com muita festa, com muita dança, com muita cantoria, com muita música, o que é, né, bem brasileiro. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas coberta de flor. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. Ao ver Nossa Senhora saindo das águas cobertas de flor. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Foi na beira do mar, foi que nego chorou. Então, finalmente chegando aqui na parte da literatura oral mesmo, né? Eu selecionei algumas quadrinhas, né? Se fala assim, quadra de pé, dentro da literatura oral brasileira, né? O português ele gosta muito, né? O europeu gosta muito de criar métricas e sonetos e etc, coisas mais complexas, né? Redondilhas maiores e tal. No popular brasileiro, o mais
comum que você vai encontrar são as famosas quadras de pé. São quadrinhas de 4 versos, com esquema de rima simples, ABCB, ABAB, coisas bem simples, bem populares, mas que são muito ricas poeticamente falando. Então esse momento da busca, né, que eu comentei da busca do rei e da rainha Conga no mato, tem uma cantoriazinha que eu acho muito bacana, que é o seguinte: quando o rei branco chegou, rei Congo é nosso rei. O Padim mandou sumir, rei Congo é nosso rei. Nosso rei, nossa rainha, rei Congo é nosso rei. Pra rei branco nunca ver, rei Congo é nosso rei. Então você tem aí uma espécie de pergunta e resposta, né? Sempre com o refrãozinho do rei Congo é nosso rei. Mas basicamente o que você tem é: quando o rei branco chegou, Padim mandou sumir, nosso rei, nossa rainha, pra rei branco nunca ver, rei Congo é nosso rei. Então, assim, essa história de que você tem que esconder quando o homem branco chega, mas eu não perco a minha fé, não perco a minha ancestralidade, que o rei Congo é o nosso rei. Isso é muito bacana, tem muito significado aí, e é uma coisa que se passa aí pra frente, né, nessa tradição dessa festa. Outros trechos aqui, outras cantorias que eu selecionei que são interessantes, aqui falando um pouquinho da fé, né, de como é tratada a fé dentro dessa procissão, dessas cantorias. Lá na minha terra, eu toco demanda. Na terra dos outros, os outros é quem manda. Então, falando um pouco da fé, assim, o povo banto é diferente, por exemplo, dos yorubás, que são ali mais para a Nigéria, mais para o norte da África, né, que a gente está muito acostumado a ver na Bahia, etc. A questão do candomblé, né, do sincretismo também que acontece ali. O banto já tem uma fé diferente, uma religiosidade diferente, está mais calcada na ancestralidade. E a ancestralidade está calcada na terra, no território, né, que a ancestralidade vem da terra. Então quando ele fala, lá na minha terra eu toco demanda, estou falando da minha fé, da minha ancestralidade, do meu território. Na terra dos outros, os outros é quem manda. Então aqui eu vou ter que dar meu jeito, né, de continuar a ter a minha fé. E aí continua. Só depois que o Congo passar, chuva vai chover, terra vai molhar. Ô lelelele, ô lá. Então, só depois que o Congo passar, só depois que o rei e a rainha Congo forem coroados, é que eu vou conseguir manter a minha fé, que eu vou conseguir perpetuar, né? Que a chuva vai chover, que a terra vai molhar, que a vida vai ser criada na terra, né? Que a vida vai ser perpetuada, eu vou conseguir manter a minha fé. Então, muito bonitos os versos, muito simples, né? Muito fáceis, sem nenhuma complexidade de métrica e etc., mas com uma poética incrível. E aí eu separei aqui também um pouquinho de São Benedito, que eu adoro São Benedito. Então eu separei aqui uns trechos de cantorias para São Benedito. Então vamos lá. Foi São Benedito que deu liberdade para todo escravo na igreja entrar. Aí já é muito interessante porque, metaforicamente falando, São Benedito que deu liberdade para o escravo entrar na igreja. Como eu falei, o homem branco queria catequizar o africano, o índio, mas ele não queria que ele frequentasse a mesma igreja, né? Então, São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, eles têm as suas próprias igrejas, né? Então, eles permitem, né, de certa forma, metaforicamente aí, e praticamente também falando, a entrada do escravo na igreja. Mas ele permite também, com esse sincretismo, que o africano continue praticando a sua fé, continue praticando a sua espiritualidade. Então também foi São Benedito que deu essa liberdade para todo escravo entrar na igreja, né? Então é muito interessante. E aí continua. Meu São Benedito chegou no quartel, fez tanta comida que encheu o céu. Aqui é a questão do milagre ligado à comida, né? Mas o que eu acho interessante fez tanta comida que encheu o céu. Ele não fez tanta comida que passou a minha fome, ele fez tanta comida que encheu o céu. Ou seja, é uma comida física, né? Porque ele fez os milagres de dar comida para todo mundo, mas que é uma comida espiritual também, né? É uma comida que ele fez tanta comida que encheu o céu. Muito bonito. E termina: na terra tigela, patrão não encheu,
Mas veio São Benedito e a fome morreu. Então, toda essa poética de que o homem branco está sempre ali impedindo ele de praticar a fé, impedindo ele de praticar a espiritualidade, impedindo ele de ter liberdade também, mas usando a comida como metáfora para alimentar o espírito, né? São Benedito matou a fome também nesse sentido aí da espiritualidade. Então, esse é um pouquinho que eu selecionei. Tem muita coisa, obviamente, se você pesquisar na internet, tem vídeo no YouTube, tem diversos livros escritos sobre a Congada. Se você viajar para cidades, você dá um Google aí, tem muita coisa tradicional acontecendo em Minas. São festas incríveis, muito bonitas. E para você ir e não só assistir, mas participar, fazer parte da festa, né? Então essa é a literatura oral brasileira, essa é a cultura brasileira. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro episódio. Vão vir outras farofas aí, vão vir outras manifestações culturais orais brasileiras aí pra gente bater um papo. É isso, um abraço, tchau, tchau. Tudo pronto para começar o preparo da minha farofa, que vai ser mote do episódio 1 da nossa série Farofa Literária, onde a Congada vai ser a cultura oral que vai ser falada, que é bem mineira. E, portanto, a nossa farofa desse episódio, ela leva couve picada, mas não precisa ser tão fininha. O importante é que ela seja picada e repicada, para não ficar muito longo o fio e não embolar na farofa. O limão, que vai substituir muito do óleo que é usado em excesso nas farofas para molhar a farinha. Aqui eu vou usar a farinha torrada, mas pode ser uma farinha de puba, uma farinha crua, cebolinha, banana da terra cozida e picada mais ou menos grosso, e salsa, um pouquinho de azeite, o nosso fitossal, um sal de boa qualidade, e um pouquinho de pimenta calabresa, que se for para criança não rola, mas rola sim, lembrando, remetendo à culinária mineira, uma pimentinha cai bem. Eu vou usar uma panela de cerâmica anodizada para poder usar muito pouco óleo, tá bom? Então essa é a primeira farofa de couve mineira com banana e pimenta. Arro! Segura a onda! Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!